Olá, tudo bem? Mais uma vez ao vivo, agora para um bate-papo bem gostoso, nenhum compromisso. Nós vamos falar de tudo isso que você está vendo aqui. Vamos falar de jardinagem, de hortas sustentáveis e no meu tempo vago, para quem não sabe, eu também cuido das plantinhas. E hoje eu vou ter um convidado muito especial, que é o Antônio Soares, que faz parte da nossa rubrica aqui dentro do portal fatomaringá.com.br, da rubrica Com Botânica. Ele já chegou e nós vamos começar esse bate-papo. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite, Antônio. Boa noite! Como é que vocês estão aí? Tá frio, tá calor, tá chovendo? Como é que tá? Nossa, nós estamos passando um inverno bem quente aqui no Paraná, viu? Muito calor. Nós estamos passando por uma crise hídrica terrível. Essa é a realidade aqui no Paraná. Pois é, e crise hídrica é um assunto também abordado para quem gosta de jardim, para quem gosta de horta urbana, ou seja, para quem curte a natureza e está preocupado com a sua saúde e a saúde do planeta. Então, vamos falar aí por ordem. Eu sei que nós temos um montão de coisa para falar, porque a Combotânica já rendeu vídeos muito legais aqui no nosso portal. Para quem ainda não teve oportunidade, é só entrar no nosso portal. Lá nos blogs tem um dedicado à Combotânica, onde as pessoas poderão ver todos os vídeos que nós já colocamos do seu trabalho, você explicando algumas coisas de modo muito simples e rápido, né? São vídeos de 2, 3 minutos e assim não dá nem tempo de cansar. Ao contrário, a gente quer ver mais para aprender como que faz. Fala um pouquinho do trabalho da Combotânica, Antônio. Bom, eu sou Antônio Soares, eu sou biólogo, pós-graduando em paisagismo ecológico pela PUC-Rio. E eu trabalho com hortas urbanas, especialmente com hortas urbanas, né? Todo o meu estudo e todo o meu trabalho é focado em hortas urbanas sustentáveis. O grande detalhe em relação a esse estudo é entender que, ao longo do tempo, a malha urbana está sempre aumentando e isso não é mas é um dos fatores que contribui para a perda do solo fértil, no sentido de produção de alimentos, né? Então, hortas urbanas, pelo mundo inteiro, é uma realidade, é uma necessidade e cada vez mais as pessoas vêm entendendo isso. No Brasil, a ideia de hortas urbanas chegou há pouco tempo, no primeiro momento era uma moda, mas agora as pessoas começam a entender a necessidade de se alimentar bem e especialmente de produzir alimento em casa. Ou seja, a Combotânica hoje é uma empresa familiar focada em hortas urbanas. Com a Combotânica, a gente tem um projeto de horta pedagógica, que é apresentado nas escolas, e o projeto de horta terapêutica, apresentado numa clínica com idosos e com o pessoal da psiquiatria. Então, hortas urbanas é o nosso foco, e com a minha esposa também tenho um horto, né? Uma pequena produção de mudas agroecológicas. E no decorrer da nossa conversa, a gente vai aí entender um pouco qual que é a grande diferença de uma muda agroecológica ou da agroecologia para uma muda orgânica, né? Esse rótulo hoje que o mercado se apoderou do que é orgânico, alimento orgânico e um alimento agroecológico. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, essa é a Combotânica. Olha, então, tem muita coisa para a gente conversar. A primeira desculpa, né, que conhecendo e vendo o trabalho de vocês, que não tem desculpa, na verdade, para você não ter uma horta em casa. Você pode morar num apartamento, ou você pode ter um jardim como esse aqui, que é o meu, e ter o seu pedacinho de horta, né? Dá para plantar em vaso, dá para plantar em caixote. O último material mesmo, você explica como manter a sua horta dentro de caixote. Então, não tem essa, não tem espaço. Até num apartamento dá para fazer horta sustentável, né, Antônio? Não, dá, com certeza. É sempre pensar dessa forma, né? Se eu quero ter um jardim, imagina alguém que mora num apartamento que não tem varanda. Mas olha, normalmente quem mora em apartamento, no prédio, tem algum jardim, né? No condomínio tem algum jardim. E a pergunta que eu sempre faço é:
Por que que esse jardim não pode se tornar um jardim funcional? Um jardim de ervas, de tempero, um jardim onde as pessoas possam interagir, né? Essa é a grande questão. E como você colocou mesmo, sabe? Dá para produzir alimento, ainda que seja pouco, mas dá para produzir no apartamento mesmo sem varanda. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito comum me convidarem para fazer um projeto de paisagismo comestível, como eu me classifico, né? Dentro do paisagismo funcional, paisagismo comestível. É muito comum me convidarem para fazer algum projeto de horta urbana em um apartamento que não tem varanda, né? Então, isso é possível, sim. É claro que demanda um pouco ali de reorganizar a casa, saber onde é que tem sol, onde é que não tem sol, e até a escolha do material a ser plantado. Por exemplo, você pode plantar com pote de sorvete, você pode plantar com aquele frasco de sabão líquido. Agora sabão não é mais sabão em pó, agora é sabão líquido, né? Opa, já foi pegar um? Assim, ó, aqui nada fica fora, tá vendo? Eu não faço a plantação de horta, né? Mas eu sou amante de suculentas e elas estão espalhadas para todos os lados. Eu uso pote de sorvete, eu uso de tudo também. É isso. Mas é isso mesmo, né? Então, a escolha do recipiente é muito particular. Você pode escolher um vaso vietnamita que custa super caro, sabe? E você pode escolher uma garrafa PET, né? O foco é produzir. E uma grande questão que a gente sempre levanta é assim, quando você resolve plantar alimento em casa, você não produz só alimentos, né? Você produz um laboratório para a tua cabeça, para a tua alma, para o teu corpo. Você, por exemplo, né? Você falou agora, Antônio, eu não estou cultivando horta, mas eu tenho as suculentas. Imagina que lindo, né? Passar 10 minutos, meia hora, 5 minutos, o tempo que for do teu dia, né? Contemplando essa beleza das suculentas que tem na tua casa. E vale lembrar que tem suculenta que é medicinal. Você sabia disso? Então, isso você vai ter que me contar, hein? Porque eu tenho de tudo aqui. Até sei que tem uma aqui na frente, do lado de fora do meu portão, que diz que é boa para o estômago também. Mas eu nunca fui corajosa o suficiente. Esse cacto daqui que você está vendo também já deu até fruto. Eu só observei até o momento, você entendeu? Eu sou meio medrosa para experimentar tudo isso. Pois é. Tem uma coisa que há bastante tempo eu estudo, que são as plantas alimentícias não convencionais. São chamadas hoje de PANC, né? PANC, PANC. Planta alimentícia não convencional. Ou seja, aquela planta que é um alimento, né? Mas após a Segunda Guerra Mundial, com a padronização do alimento, nós perdemos o contato com essa planta, encarando ela, entendendo ela como alimento. Existem várias. Você que gosta de suculentas, por exemplo, há 11 horas, né? A portulaca, nome científico, portulaca. Portulaca, ela está dentro da classificação de suculentas, né? E você tem dois tipos de 11 horas, né? Você tem uma 11 horas, uma planta que é chamada de 11 horas, é o nome popular. E ela tem uma folha que parece um dedo, né? Uma folha mais gordinha, mas você tem essa daí? Eu estou pensando se eu tenho ela, você entendeu? Essa planta, ela não é comestível. Porém, essa é a portulaca grandiflora. A portulaca grandiflora é um tipo de 11 horas que a folha mais parece um dedo, né? Ela é compridinha. Então, essa não é comestível. Porém, a outra portulaca, a outra 11 horas, aquele tipo de 11 horas que a folha é mais arredondada, que a folha é similar a uma raquete, essa 11 horas é a portulaca oleracea. E a portulaca oleracea é uma suculenta comestível. As folhas da portulaca oleracea são ricas em ômega 3, são ricas em proteína, e as flores ainda podem enfeitar o teu prato. Então, esse é um exemplo de uma suculenta comestível. E um outro exemplo de uma suculenta medicinal é o saião.
famoso saião, que é o Kalanchoe brasiliensis. O Kalanchoe brasiliensis é uma planta nossa, uma erva nossa, é uma suculenta também, e é uma planta medicinal. A Universidade Federal de Pernambuco lançou um artigo científico falando especificamente sobre as propriedades medicinais do saião, que inclui propriedades antidepressivas, que inclui alta taxa de ferro, ou seja, combate à anemia, e por aí vai. Ou seja, eu te dei 2 exemplos, apenas 2 exemplos de suculentas que podem ser inseridas no teu jardim, que você ama suculentas, mas que você pode ter um outro contato com a planta, além do visual, né? Ou seja, a planta também pode beneficiar a tua saúde. Que legal! Olha, tem muita coisa que eu não sei das plantas. Eu amo plantar e é uma terapia mesmo. Quando eu estou brava, eu venho para o jardim, mas eu não brigo com as plantinhas, não. Eu só descarrego as energias, você entendeu? Olha, mas tem muita coisa. Você falava que a questão da crise hídrica é um momento particular e que também dá para se plantar nesse período. Nós estamos vivendo um momento, a capital mesmo, Curitiba, está passando por um rodízio de 36 horas com água e 36 horas sem água. Pensa uma cidade, uma metrópole com mais de 3 milhões de pessoas nessa situação. E se a coisa continuar assim, o nosso governador falou que até 2021 nós podemos ainda enfrentar a crise hídrica. E a horta sustentável é possível diante desse quadro? Sim, olha, tem um suíço chamado Ernest Goethe. O Ernest Goethe, ele é o pai da sintropia. E o Ernest Goethe, ele ensina a plantar água. Imagina, plantar água, né? Chega a ser assim, quase que surreal. Mas é possível, sim. A água está lá embaixo. Duas maneiras que o Ernest Goethe nos explica sobre o plantar água, né? A primeira coisa é plantar o que você ama, suculentas, né? Existe um experimento no interior da Bahia, onde não tem água encanada e a chuva lá é muito escassa. Os produtores rurais, em um dado momento, e sobretudo na época mais quente do ano, eles plantam palma forrageira, né? E a palma, como é um cacto, ela armazena muita água, né, no corpo dela. E em um segundo momento desse plantio, toda a palma é colhida e são feitos buracos no chão. Aquela colheita de palma é inserida nesses buracos e só então é inserido as mudas que alguém quer cultivar, café, cacau, coisa do tipo. Então, na verdade, esse cacto serve de base para ser como se fosse aguar aquele pedacinho para a pessoa poder plantar. Isso. Enquanto ela vai se decompondo, ao longo do tempo ela vai decompondo e ela vai nutrindo, ela vai hidratando aquela nova muda, até que chega, então, a época das chuvas. Essa é uma das explicações do Ernest Goethe na questão do plantio de água. A outra questão que ele aponta é a ideia de se plantar árvores que sejam capazes de, com suas raízes pivotantes, atingir o lençol freático e puxar a água do lençol freático, né? Deixando, então, essa água disponível no ambiente. Claro que eu não estou falando que você vai instalar uma torneira na árvore, não é isso. Mas uma vez que você tem indivíduos, né? Indivíduos vegetais, árvores que são adaptadas a isso, elas vão puxando essa água do solo, né? E vão deixando o solo mais agricultável. Mas você falou de uma metrópole que hoje passa, né, por uma crise hídrica. E essa realidade que você passa aí, mais cedo ou mais tarde, é uma realidade do planeta inteiro. Né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no meu curso de pós-graduação em paisagismo ecológico, eu estou propondo, né, esse é meu trabalho de conclusão de curso, eu estou propondo a permacultura, também sou permacultor, a permacultura como ferramenta para esse paisagismo ecológico. E uma das ações da permacultura para o paisagismo ecológico é a captação e utilização de água da chuva, né? Então fica uma pergunta, né? Na grande metrópole, em Curitiba, São Paulo, enfim, uma metrópole
quantos telhados estão adaptados a fazerem coleta de água da chuva, né? Coleta de água da chuva. Imagina, né? Se você tem... Eu vou falar do Rio de Janeiro, se você imagina uma comunidade no Rio de Janeiro, então eu posso comparar pela densidade, eu posso comparar uma comunidade do Rio de Janeiro com outras cidades, né? Eu que estou no Nordeste, por exemplo, né? Imagina uma capital nordestina investindo com políticas públicas que permitam que as pessoas possam captar água e armazenar a água da chuva para usar ao longo do tempo. É claro que não será uma água potável, não é para você beber, bem que com o devido tratamento até rola também, mas não é esse caso no momento, né? Água para uma série de coisas você pode ter. Água para irrigar, água para lavar pátio, água para lavar roupa, água para lavar uma série de coisas, né? Eu costumo dizer que a água que chega na nossa torneira é muito cara, é muito trabalhosa, ela é muito especial. Não faz sentido, né, chegar em 2020 ainda dando descarga numa água potável. A mesma água que cai na nossa cozinha, a mesma água que eu encho a minha garrafa que vai para a geladeira, é a mesma água que eu dou descarga. Isso não faz sentido. Então, ao longo do tempo, a gente precisa entender. Eu estava falando isso hoje mesmo. A engenharia precisa reformular isso, né? Então, imagina coletar essa água da chuva, armazenar de maneira inteligente e consumir de maneira inteligente. Isso é possível. Os Estados Unidos já passou por uma crise hídrica dessa, e lá, por uma questão cultural, as pessoas têm jardim na frente de casa, né? E eu não lembro agora que ano, também não vou chutar, mas eu acredito que na década de 70, 80, houve um movimento chamado Sharescape nos Estados Unidos, que era o incentivo de trocar o seu jardim convencional por plantas xerófitas, por plantas de ambiente desértico, por plantas que em seu processo evolutivo já estão adaptadas a pouca rega, a pouca chuva. Isso é possível, a natureza está nos ensinando isso. Então, eu não sei se você consegue visualizar aqui. Eu tenho uma espécie de cactus aqui, você está vendo atrás de mim? Eu estou vendo. Consegue? Consigo ver. Parece uma palma forrageira. Eu acho que é um Opuntia ficus indica, pela imagem aqui, eu posso estar errado, mas parece... Ele dá uma frutinha também, ele sai uma flor bonita, bem espinhosa, e já saiu 3 frutos. Olha só. Opuntia ficus indica. É uma punk também. É uma planta alimentícia não convencional. Se eu tiver certo na tua planta, olha que interessante, né? Eu costumo brincar com isso, que o brasileiro adora o que é de gringo, né? A gente dá pouco valor ao que é nosso, né? Então, o fruto desse cacto que você tem aí, pelo menos aqui no Rio, ele é comercializado como figo da Índia. Mas, na verdade, é uma planta nossa. É da restinga brasileira. Lá do Nordeste, na verdade, né? Isso, da restinga brasileira, né? Onde tem restinga, tem Opuntia ficus indica. Que maravilha. Olha, a gente vai conhecendo... Eu vou te mostrar uma outra coisa que eu tenho aqui no jardim. Isso aqui, pensa numa coisa cheirosa. É oleosa e se chama mirra. Você conhece a mirra? Conheço. Olha, na verdade, eu não vou deixar você triste, mas eu vou te falar a verdade sobre essa tua planta aí. Essa daí é a falsa mirra. Ah, poxa vida. Falsa! Eu tenho uma falsa! É porque, na verdade, é assim, ó. A mirra que a Bíblia se refere é uma árvore. É a comífora mirra, é uma árvore. E você tem, como mirra, outras plantas. Essa sua, por exemplo, também é conhecida como mirra ou falsa mirra. Eu não lembro o nome científico dela agora. Mas tem uma segunda planta, ou terceira, né, se a gente contar com a árvore. Tem uma outra planta que é também chamada de mirra.
e todas elas têm um perfume parecido, né? A sua Poxa vida, mas ela é cheirosa, viu? ela é perfumadíssima e ela tem um ganho Ela é odiosa. Se você coloca ela em casa, ela fica perfumada depois, você entendeu? Perfeita. E eu tenho várias, estou fazendo algumas experiências. Ela tem um ganho florístico muito bom, muito bonito. Não, ele é muito fácil de pegar, não precisa de ramificação, não precisa nada. Tirou um galho daqui, colocou embaixo da terra, ela já prospera, você entendeu? E ela gosta de sol pleno. Ela gosta de um terreno com bastante matéria orgânica. Então, se você tiver casca de banana, borra de café, casca de ovo, enterra lá no vasinho, não deixe exposto para não atrair drosófila, não atrair mosca de fruta, tá? Afasta um pouquinho a terra, enterra essa casca de banana e ao longo do tempo essa casca de banana vai decompondo e vai fortalecendo a tua mirra e ela vai produzir mais flores. Ó, eu tenho outra espécie de mirra aqui, ó. Essa é uma variegata, né? Que linda essa, hein? Aham. Essa é uma mirra variegata. Você viu? Falou de mirra, a vizinha já me deu outra aqui. Aqui todas as minhas vizinhas têm um pezinho da mirra, você entendeu? Eu compartilho com as minhas vizinhas, são tudo senhorinhas, elas adoram. E as senhorinhas, elas têm muito mais do que galhos para compartilhar, né? Elas têm uma sabedoria incrível, né? Do dia a dia. Ela sabe aquela planta que pega de galho, ela sabe aquela planta que tem que secar a semente, ela sabe aquela planta que tem que botar a semente na geladeira. Essas senhorinhas, elas são uma enciclopédia viva. Eu adoro conversar. Ah, eu também. Ó, chegou um bichinho aqui, mas é natural, né? E você falou também da banana, da casca, mas você também ensina, e a gente tem um vídeo aqui no nosso portal, que fala próprio da compostagem, que é uma das coisas importantes para quem quer ter uma horta, que você pode aproveitar tudo, todo o alimento. Vamos falar um pouquinho disso também. Bom, a primeira coisa é falar de lixo, né? Esse termo, lixo, ele é empregado para aquilo que você não sabe o que fazer. Essa é a realidade, né? Quando você não sabe o que fazer, quando para você não tem mais serventia, é lixo, né? Só que hoje, acredite você, né? Isso que a gente chama de lixo é a grande mina de ouro do momento. Então, existe mundo afora, aqui no Rio, eu acredito, não sei se tem aí com vocês também em Maringá, né? Mas se não tiver, por favor, alguém que está nos escutando aí, já é uma dica de negócio. Trabalhar com compostagem, trabalhar com resíduo orgânico, hoje é extremamente rentável, todo mundo se beneficia. Você, fazendo isso na tua casa, aproveitando o lixo doméstico da cozinha, o composto orgânico da cozinha, ao invés de desperdiçar isso, aproveitando, né, você já tem um ganho na tua casa, no teu jardim, na tua horta. E a consequência disso é o que o teu bairro, a tua rua, o teu país, o teu planeta agradece também, porque você deixa de jogar isso fora. Eu falei agora da casca da banana, da casca do ovo, da borra do café, né? Isso são exemplos. O café também é bom, né? O que sobra do que a gente pode jogar nas plantas. Isso são apenas exemplos, né, de coisas que antes eram encaradas como lixo e hoje deixa de ter essa conotação de lixo e passam a ser ouro, né? Ouro vivo. Imagina, né? É possível, então, para quem tem um quintal, até mesmo para quem mora em apartamento, é possível transformar o resíduo orgânico, aquilo que vem da tua cozinha, aquilo que não te serve mais, é possível transformar isso em adubo de excelente qualidade. Olha, eu não sei quanto está aí, mas aqui no Rio, 1 quilo de humus de minhoca para você iniciar um jardim, um pomar, uma horta, o que for, um plantio. 1 quilo de humus de minhoca para você que já tem suculentas e quer adubar
as suas suculentas e vai no mercado comprar hummus de minhoca, aqui no Rio de Janeiro custa, em média, R$ 5 o quilo. Agora, imagina você que é possível produzir hummus de minhoca na tua casa, no cantinho, sabe? Utilizar minhocas, utilizar esses agentes que já estão presentes na natureza, fazendo esse lindo trabalho de transformação da matéria orgânica em decomposição em adubo de excelente qualidade. Isso é possível, não é nada trabalhoso, só requer, claro, como tudo na vida, né, um novo comportamento para quem resolve, então, ter um minhocário em casa. Mas é muito comum me falarem assim, Antônio, adorei a ideia, mas eu não quero fazer minhocário, eu não quero fazer compostagem porque não tenho tempo. E aí, o que eu vou fazer? Ainda assim, para aquela pessoa que não tem tempo, ou não tem espaço, ou não tem afinidade com as minhoquinhas, dá para fazer adubo orgânico em casa, utilizando aquilo que você chamava de lixo. Ou seja, secando. Ao invés de transformar tudo em humus, você seca, desidrata, tira a água de dentro. E, de novo, eu falo da casca da banana. Se você desidratar, colocar no forno, baixinho, sabe, forno baixo, não é para queimar, é para desidratar. Se você desidratar a casca da banana, deixar ela crocante e depois passar no liquidificador, você tem uma farinha de casca de banana que é possível armazenar por mais de um ano, eu falo por experiência, tá? E essa farinha de casca de banana, você pode ir dando de colherada nos vasos que você tem na tua casa, até em orquídea, sabe? E você pode alimentar as tuas plantas a partir dessa farinha de casca de banana. Ou seja, é possível transformar o lixo da tua cozinha, primeiro, com a ajuda das minhocas, em humus, né? Humus de minhoca, viram adubo de excelente qualidade, mas, para quem não tem afinidade com a minhoca, é possível transformar esse lixo de maneira seca em um adubo rico que você também pode armazenar até por um ano ou mais. Nossa, olha, eu ficaria aqui a noite inteira falando de plantas contigo. Estou vendo que tem um monte de gente passando por aqui. A Carol já mandou algumas descrições para nós quando você falava da flor punk. A minha irmã, que está em Campo Mourão, também está acompanhando aqui essa nossa transmissão. Peço, você está indo para todo lado. Esses dias até numa tribo indígena chegou a nossa notícia. Então, a botânica está para todo lado também. Tem gente até do Rio nos acompanhando aí. Ó. Oi? Tem gente até do Rio de Janeiro nos acompanhando aí. Tem um maestro, meu amigo, que está aí, da orquestra Termita. Que legal, eu fico feliz, porque a gente está tão longe e, de repente, estamos tão perto. E eu quero cada vez mais poder abrir esse espaço para a Combotânica, porque toda vez que chega um vídeo novo aqui e que a gente manda para frente nas nossas listas de transmissões, é só elogio. As pessoas adoram as dicas. Aquela do abacaxi fez um sucesso danado, né? Ah, coisa boa, coisa boa. Pois é, eu tenho sempre dito, né, que voltar a plantar... Primeiro, a gente tem que partir da ideia que o Brasil, há algum tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, era considerado um país agrícola, né? E eu hoje, 2020, claro que é uma opinião muito pessoal, nada técnica, mas minha opinião o Brasil ainda é um país agrícola, né? Nós somos os campeões de uma série de culturas. O grande detalhe do agro isso, agro aquilo, e sem querer entrar nesse assunto, né? Mas o grande detalhe é que toda essa macroprodução não fica conosco aqui, né? Essa macroprodução que o Brasil tem vai para fora. Então, a gente tem, politicamente, né, que ter a consciência de que o alimento do brasileiro, seja ele rico ou pobre, more ele aí no Paraná ou no Rio, em São Paulo, tanto faz. O alimento do brasileiro vem da agricultura familiar de base. Isso não é a minha fala, é a fala do Ministério da Agricultura do nosso país. Quem nos alimenta com força, né? Mais de 70% do alimento do brasileiro vem
da agricultura familiar de base. Então, plantar alimentos, né, nas ruas, nas praças, nos quintais, nos apartamentos, é muito mais do que só uma moda. É óbvio que isso nos beneficia, né? Nos acalma. Eu adoro ficar no meu jardim. Dia dos Pais, por exemplo, eu não queria outra coisa a não ser ficar na minha horta, né? Agora, minha esposa grávida, por exemplo, ela falou, amor, eu quero uma salada. Eu só tive o trabalho de pegar uma bacia, uma tesoura, ir no meu jardim e colher a salada para ela, né? Então, isso é plantar. E olha, mundo afora e cada vez mais crescente, a ideia de hortas urbanas, a ideia de jardins funcionais, jardins comestíveis, vem ganhando força. Eu não lembro agora, se semana passada, mas há pouquíssimo tempo, em Paris, foi inaugurado a maior fazenda urbana do mundo. Por enquanto, essa é a maior. Né? Então, vou te contar uma coisa. Aqui em Maringá estão transformando um parque, que era um parque das grevilhas e que tinha várias árvores, e aí não sei pelo tempo, foi derrubada essas árvores, e no lugar de uma grevilha está sendo plantada uma árvore de fruta. Esses dias nós fomos nesse parque, está muito interessante, que lá você encontra amora, você encontra caqui, você encontra jaca, está ficando bem legal. Eu espero vocês em Maringá para conhecer essa realidade. Eu quero ir aí. Então, imagina, eu falei da França, né? E posso citar também o caso de Detroit, nos Estados Unidos, que é um bairro que vem sendo aos poucos desconectado, né? Tem partes do bairro que já desligaram a luz, tem partes do bairro que desligaram a água, e toda Detroit está se tornando uma grande fazenda urbana. Posso te falar de Cuba, né? Se a gente falar assim, mas aí é fácil falar dos Estados Unidos, é fácil falar da França. Mas Cuba também tem um grande projeto de hortas urbanas, né, que sustenta o país. Posso te falar de cidades do interior da Inglaterra, como Todmorden, e você pode procurar isso, existe um TED especial falando sobre Todmorden. Todmorden, na Inglaterra, se tornou cidade comestível. Eu vi o material, você mandou para mim. Se tornou, inclusive, um ponto turístico, né? O turismo em Todmorden está relacionado a essa prática de se produzir alimento em qualquer lugar. Lá, eles têm horta no cemitério, na porta da delegacia, no ponto de ônibus, e todo mundo se envolve. Lá não existe a minha horta, é sempre a nossa horta, né? Que legal. Então, essa questão, aliás, tem até uma coisa interessante para complementar, que é o seguinte, muita gente que eu conheço gosta de planta, mas um número ainda maior não gosta de botânica. Por isso, eu, enquanto biólogo, né, eu tento criar caminhos que facilitem a compreensão da botânica. E com essa compreensão, facilitar, então, né, a vida das pessoas que gostam de plantas, mas que ainda se assombram com os termos da botânica. Então, essa é a grande ideia da Combotânica, é criar essa rota, né, de conexão com a natureza, em especial a natureza que produz alimento para a gente. Que legal. Eu acho que nós vamos ter várias oportunidades para bater papo e vir com assuntos específicos. Acho que hoje deu para a gente dar uma ampliada do que é a Combotânica e do que você vai trazer cada vez mais materiais novos para a gente rechear o nosso portal com novidades. O que você gostaria de acrescentar? Uma mensagem para as pessoas aí que gostaria de ter a sua horta, seja horta ou seja flor, o importante é ter esse envolvimento com a terra e com a natureza, né, Antônio? Isso. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo carinho de sempre, pelo convite, essa parceria, tá? Eu agradeço em nome da Combotânica, em nome da minha família, que é a Combotânica. Como você bem sabe, trabalho com a minha esposa, trabalho com a minha filha, é um trabalho em família, feito com muito amor. Então, o que eu tenho de mensagem, além do agradecimento, eu tenho de mensagem para todas as pessoas que podem nos ouvir, né, que podem nos acompanhar, é que plantem. Plantem. Plantem seu alimento, plantem seu medicamento, olhem para a planta, e por mais que muita gente fale para você, não fale com planta que ela não vai te responder, acredite.
fale com as plantas, sim. Um dos projetos que a Ecobotânica tem é a horta terapêutica, e isso é induzido a ideia de se plantar e de se conversar com a planta, de se abrir mesmo, sabe? A natureza ela é sempre muito generosa conosco. Sempre, 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 né? E nós somos parte dessa natureza. O que a gente está fazendo é apenas contribuir. É isso. Então, plantem suas casas e divulguem isso por aí. Acompanhe a Ecobotânica também. Com certeza, isso que eu ia perguntar agora. Além da Combotânica, aqui no nosso portal fatomaringá.com.br, aonde mais as pessoas podem encontrar informações do trabalho de vocês aí no Rio de Janeiro? Bom, a gente tem a página do Face, tem a página no Instagram, tem um canal no YouTube também. Esse canal é novidade para a gente, né? Tem muita coisa que a gente faz aqui no Rio, então a gente ficava um pouco sem tempo para alimentar o canal. Agora a gente está colocando mais coisas no canal. Então, tendo dúvidas, procura a gente sempre responde todo mundo. Às vezes demora um pouquinho aqui, demora um pouquinho ali, mas ninguém fica sem resposta. Então, procura por Botânica nas redes sociais que vai ser fácil. Tá certo. Namastê e um grande abraço para toda a sua família, que eu amo de coração. Muito obrigada por essa parceria com o Fato Maringá. Obrigado a vocês, querida. Até Beijo. mais. Tchau, Até mais. tchau. Até Tchau. a próxima. Até a próxima. Gente, que delícia conversar com o Antônio lá no Rio de Janeiro e poder falar um pouquinho da natureza. Nós vamos continuar no decorrer do mês ou outros meses aí, conversando com o Antônio, mas de forma mais específica. Hoje foi a primeira conversa com ele. Vamos falar, se você tem alguma dúvida sobre alguma plantinha específica, de repente o Antônio vai sanar as nossas dúvidas. Eu agradeço demais quem passou por aqui e nos acompanhou nessa transmissão ao vivo sobre hortas sustentáveis e, mais especificamente, para falar da Combotânica, que está lá no Rio de Janeiro. Um grande abraço para você e a todos uma boa noite.